Graça e paz, família, graça e paz, meu irmão, graça e paz, meu querido amigo. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outra vez, outro momento, outro dia, outra hora, outro minuto, outro tempo de nossa vida, a gente continuar caminhando lento, suave, mas constante na busca do entendimento e da palavra do Senhor, né? Ensino edificante para as nossas vidas, conhecimento e sabedoria aplicáveis em momentos críticos e em momentos em que aparentemente nós teríamos todo o domínio humano por meio da nossa própria forma de pensar, mas que descobrimos que a nossa forma de pensar, até mesmo nos momentos mais simples, eles podem trazer grande prejuízo para a nossa vida física, nossa vida moral, nossa vida social e, em especial, a nossa vida espiritual. Tá certo? Então, a meditação de hoje, nesse dia 31 de agosto, último dia do mês, e a gente fica grato por ter feito todos os dias os nossos devocionais. São 31 dias, são 31 devocionais. Certamente um que possa ter te tocado um pouquinho, né? Outros pode não ter mexido em nada na tua sensibilidade de vida, né? Porque a gente tem uma tendência a medir a palavra do Senhor de acordo com o momento que nós vivemos, ou até mesmo pelo nível de conhecimento que nós temos. Nós temos um conhecimento muito profundo, muito robusto em relação à palavra de Deus. Nós temos, de repente, a tendência de olhar um devocional desse e achar que não, isso aí pouco está me acrescentando. Se temos pouco conhecimento, escasso, e muitas necessidades, possivelmente, se estivermos atentos e com a vontade e com o coração voltado verdadeiramente a buscar instrução, aí a gente já tem um nível de vamos dizer assim, um nível de consciência, um nível de aceitação, não só pelos nossos devocionais, ou como outros de outros irmãos possam produzir, vamos dizer assim, um resultado um pouco melhor, né? Que é o do despertar para mergulhar, para aprender a palavra do Senhor. E com isso, de repente, você sai dos nossos devocionais e procura devocionais como de outros irmãos ou de outras pessoas que têm esses dons, as capacidades, têm talento, né? Que têm, vamos dizer assim, a habilidade de manifestar, de expressar e de ensinar a palavra de Deus. Mas se esses devocionais te motivarem a, pelo menos, a te levar a ler a Bíblia Sagrada, a buscar, a querer ouvir, a ter interesse em ouvir louvores, a ter, não de curiosidade, mas a ter vontade de estar em contato com as ministrações, as frases, as pessoas que usam suas redes sociais para instruir cada um de nós na caminhada do Senhor. Se eu conseguir te despertar 1 milímetro para esse caminho, eu já fico muito satisfeito. Mas quando eu digo eu queria que você entendesse que se o Espírito Santo, por meio de mim, por meio desse uso desse canal, dessa minha disponibilidade de tempo, dessa minha vontade de servir ao Senhor Jesus, se essa combinação de Espírito Santo comigo nesse sentido conseguir produzir esse resultado que eu já te falei aqui anteriormente, eu já fico muito feliz, fico muito gratificante, porque de fato, aí pessoalmente, a gente traz alegria ao nosso coração. Não é que eu queira vaidade, não temos nada a ver com isso. Tanto que aqui, nos meus devocionais, não tem esse negócio de inscrição, eu não peço para ninguém inscrever no canal, não peço para ninguém curtir, não peço para ninguém nada. Quem, graças a Deus, aí está conosco aí como inscrito, né? Espero que tenha tido uma motivação de se inscrever porque gosta da palavra do Senhor, tem afeição à palavra do Senhor e tem vontade de viver essa palavra do Senhor, né? Não tem nada com uma agradabilidade, não tem nada a ver com uma relação pessoal entre a minha pessoa e, às vezes, a pessoa que
assiste o devocional, que às vezes são colegas, às vezes pode ser família, às vezes são amigos, né? Não tem nada a ver. Só faça, só participe, só tenha interesse por isso aqui, se de fato teu coração está buscando o Senhor. E se você é um ser humano reconhecedor da tua fraqueza, reconhecedor da tua inutilidade, reconhecedor dos teus pecados e principalmente reconhecedor que precisa que alguém superior a você, e esse alguém é Jesus Cristo, para poder modificar a tua vida, para poder tirar das trevas, para poder, vamos dizer assim, te trazer ao caminho da luz e te conduzir ao caminho de Deus Pai, aí de fato vale a pena. Eu acho que você, certamente, nós juntos aqui nesse canal, nós poderemos ajudar um ao outro. Se você, através, de repente, um comentário, de repente, um contato que você faça comigo, ou de repente, um próprio devocional que você faz e você me envia, e eu terei muito prazer em, vamos dizer assim, nessa troca de experiência, nessa troca, vamos dizer assim, nesse apoio mútuo como cristãos que nós somos e devemos ser, na graça do Senhor, a gente, vamos dizer assim, se ajudar a sustentar na obra, principalmente nos nossos momentos de desânimo, tá certo? Hoje, dia 31 de agosto de 2024, vamos meditar no livro de Josué, capítulo 14. E a expressão que tem inicialmente é essa aqui, que diz o seguinte, no versículo 5. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Se você vem nos acompanhando, principalmente o devocional de ontem, nós vimos lá no versículo, no capítulo 14, no capítulo 13, versículo 4, né? Não, no versículo 7 diz assim, reparte. Partia-se que eles ainda não tinham a terra ainda sob sua posse, mas Deus, que era o garantidor das nossas promessas e o garantidor, inclusive, da nossa fé que nós carregamos ou que nós levamos dentro da gente, é uma fé que é garantida pelo próprio Cristo. Então, ele que é o garantidor, lá ele mandou repartir terras que nem ainda estavam estabelecidas, né? Não estavam na posse deles, mas era essa confiança. E aqui, no capítulo 14, versículo 5, aqui ele, vamos dizer assim, conclui. É claro que todo esse cenário ainda vai ser difundido nos capítulos posteriores, mas quem escreveu, o autor que escreveu, já traz aqui, né? Já traz, como diz assim, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Ou seja, já confirmando, é como se o livro ele fosse lá na frente e estivesse voltando, né? É como a gente assiste um filme que às vezes tem uma cena do futuro e a gente volta para o passado. Então esse aqui é um passado representando basicamente um resultado de um futuro. É interessante, né? Tem às vezes os textos que a gente fica meio confuso, mas aqui é garantido. Mas garantido como? Se isso não vai vir lá para os capítulos 15, 16 em diante, né? Mas é a garantia, como se ele acrescentasse isso, dando essa confirmação do que tem ali. E o interessante, então ele é feita essa repartição que inicia-se lá no capítulo 13, ele é feita essa repartição das terras, mas em especial aqui é o momento de Deus honrar, ou dos homens que estão na liderança, que no caso é Josué, né? No tempo em que Deus utiliza esses homens da liderança para honrar aqueles que o servem, né? Para aqueles que o servem. E vai começar honrando um personagem importante lá daquela história dos espias, que é o personagem Caleb. Lembrando-vos que Josué já está sendo honrado, que é o outro personagem também lá dos espias, daqueles 10 espias que geram uma série de divisões entre o povo de Israel, inclusive mortes, separações, povo de Abirã, Datã e Corá. Então é um universo bastante confuso que se criou ali vamos dizer assim, pela dúvida e pela falta de descrença ou falta de fé, que às vezes as pessoas que estão ali na condição de trabalho ou que são responsáveis por alimentar a fé de um povo, ela acaba, por exemplo, abatendo. E surgiram dois personagens, que foi Josué e Caleb. Josué agora na liderança, o homem substituto, o homem conduzido, o homem com a responsabilidade de conduzir o povo de Israel agora na efetiva batalha de assunção das posses, como já vem sendo feito, e tem Caleb, que é um desses homens que batalham, mas que estava ali adormecido. Aí o Senhor
dentro desse processo, diz assim, Josué praticamente se estabelece junto a essas lideranças, junto aos sacerdotes, Eleazar, junto a Josué e os principais, que seriam os chefes de família, os chefes dos clãs de cada tribo, né? Ele diz assim, é hora da gente honrar quem deveria ser honrado. E aí Caleb se apresenta dentro dessa necessidade, se apresenta exigindo, pedindo, ou vamos dizer assim, lembrando o Josué que ele trabalhou arduamente. E é bonito porque ele fala o seguinte, a primeira coisa que Caleb, no versículo 6 diz assim, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por causa de mim e de ti. Ou seja, lá Moisés tinha garantido que daria a terra entre os pés de Caleb, né? De Caleb, por exemplo, aqueles pés onde ele tinha pisado, os pés dele tinham pisado, seriam terra dele. E aí Caleb vem requerer essa, vamos dizer assim, essa promessa, esse cumprimento dessa promessa. E Josué, né? Josué, que é um homem que viveu esse momento, que reconhece, e ele fala isso, Josué não, e Caleb fala isso, e ele começa a trazer um histórico da sua caminhada em Deus, né? Assim como Paulo, por exemplo, quando estava pregando no Evangelho, no Novo Testamento, o Evangelho ali a partir das viagens de Paulo, sobre sofrimento, sobre nada, ele vai trazendo um histórico dizendo assim, não, mas eu já fiz isso, eu já participei, já fui açoitado, já fui apedrejado, já fui preso, já fui... Então, é mais ou menos isso que Caleb faz aqui, porque lá no versículo 7, e ele mostra que ele teve toda a paciência, ele tem toda a paciência para esperar, porque ele diz assim, ó, no versículo 7, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Ou seja, e quando a gente vai lá no 10, deixa eu ver aqui, lá no 10, aí quando vai lá na frente, é que eu estou procurando aqui a idade, lá no 10 ele diz assim, e agora é isso que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que eu já sou da idade de 85 anos. Ou seja, Caleb, ele persevera, ele trabalha, ele continua ativo, ele continua, vamos dizer assim, ele continua pronto para a obra do Senhor já há 45 anos. Mas chega nesse momento, porque é o momento da ativização da terra, é o momento agora da posse efetiva, e Caleb, dentro do seu direito, dentro daquilo que ele julga como Deus diz assim, quando o Senhor diz que, por exemplo, quando vier o arrebatamento da igreja, quando vier o tribunal de Cristo, que ele fala assim que será dado os seus, como é o nome? Será dado, como é que é o nome, Pai do céu? Então, a gente fazendo uma comparação ali com o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, quando ele fala que cada um receberá, por exemplo, o fruto do seu trabalho, os salvos, né, vamos dizer assim, terá suas glórias lá. Esqueci, eu estou lutando para lembrar o nome da palavra, mas não, peço perdão aos irmãos, não estou lembrando. Então Caleb, ele faz, vamos dizer assim, ele lembra Josué disso que já tinha sido estabelecido. E o importante é a fidelidade de Deus, é o cumprimento por parte de Deus, não só por parte de Deus, mas ele utiliza as suas lideranças para dizer assim, ó, a gente vai confirmar aquilo que foi dito. Não porque você é merecedor. Na verdade, você até trabalha e aos olhos humanos você é merecedor. Mas é porque da vontade de Deus, é porque do agrado dele, é porque é manifestação do coração e da pureza de Deus isso, né? Agora, é claro que é muito bom, é muito bacana, é muito interessante, e eu acho que quando você vai lá em Pedro falando sobre a questão da gente ser exemplo, né, que nós devemos, por exemplo, praticar as nossas, vamos dizer assim, as nossas caridades, as nossas bondades, o nosso olhar de ternura, o nosso olhar de compaixão para com o próximo, independente dele ser cristão ou não cristão, para que a gente seja testemunho forte. Então, quando a gente é percebido pela comunidade cristã, e de preferência não cristã, que somos merecedores daquilo que recebemos, parece que a nossa caminhada se torna muito mais sólida. Mas lembrando, nós não somos
merecedores de nada a não ser da própria ira e do juízo de Deus. Mas Deus, por sua vontade, Deus pelo seu livre-arbítrio, Deus pela sua misericórdia, Deus pelo seu amor que Ele tem por nós, então Ele resolve, por exemplo, dar um pouco dessa misericórdia para a gente e nos reservar algo diferente do que sua ira e apenas sua justiça, tá certo? Então, tenha a certeza. É quando você cumpre os requisitos, cumpre os ditames, se mantém alinhado no Senhor, se mantém confiante e principalmente se mantém com a sua fidelidade, com sua fé no Senhor, que te leva a praticar obras e caridades e ser testemunho de justiça da fé em Deus e testemunho de justiça, da justiça de Deus para com os homens, certamente também tu receberás a tua parte, tua porção da tua bênção, tá bom? Fica na graça de Deus Pai maravilhoso, nesse mês de agosto, que você possa fazer uma reflexão e meditação. E se você perdeu a oportunidade, se você continuou resistente para tomar uma decisão de caminhar no Senhor, ainda tem esse restinho de dia para que você diga assim: Senhor, não quero terminar esse mês de agosto sem estar contigo, sem ser teu filho, sem manifestar minha confissão e sem te dizer: eu dependo de ti, Senhor, e quero viver debaixo da tua ordem, do teu mandamento, tá bom? Seja filho de Deus, seja servo do Senhor e viva uma vida de prosperidade na fidelidade da palavra do Senhor, tá certo? De prosperidade da fidelidade na palavra do Senhor. E as demais prosperidades materiais que talvez você também precise, deixa que, se for da vontade de Deus Pai, se for o projeto dele para a tua vida, isso chegará agora de uma forma abençoada. Porque por vezes você pode construir uma prosperidade material, mas não uma prosperidade fundamentada em Cristo, em Deus Pai Todo-Poderoso. E Deus te cuide, meu irmão.